Este programa tem o patrocínio de Nutri. Começa mais um Viva Saúde. Fique connosco. O pé diabético é uma das maiores complicações para quem sofre diabetes. Se não for controlado, pode mesmo levar à amputação dos membros inferiores. Vamos dedicar o programa de hoje a este problema e, para isso, convidamos o Dr. Anselmo Castela, endocrinologista. Obrigada, doutor, por ter vindo. Eu é que agradeço pelo convite. Vamos relembrar a quem está lá em casa o que é exatamente a diabetes. A diabetes é uma doença crónica que resulta de um excesso de açúcar no sangue e isto resulta do facto de o pâncreas, que é uma glândula que nós temos que produz a insulina, produzir em quantidade insuficiente ou, mesmo se produzida em quantidade suficiente, há um déficit de ação, quer dizer que não consegue atuar devidamente. Noutros casos, o defeito pode ser, nos dois mecanismos, o facto de haver pouca insulina e a pouca insulina que existe já produz, portanto, tem uma ação que não é adequada. Isto vai condicionar alterações a nível do organismo, em várias partes do organismo, e áreas importantes, como por exemplo os olhos, os pés, ou mesmo o nível dos rins, são fundamentalmente órgãos que podem ser afetados nesse contexto, quando há excesso de açúcar no sangue. E existem vários tipos de diabetes? Existem fundamentalmente dois tipos essenciais de diabetes, tipo 1 e tipo 2, e podemos considerar outros. Um terceiro tipo. O tipo 1 é aquele que acontece mais nas crianças, em que de facto há pouca produção de insulina ou nenhuma. O tipo 2 é aquela diabetes que é mais frequente nos adultos, mas que hoje também, por causa da obesidade ou mesmo do excesso de peso, já começa a existir em gente mais nova. E os outros tipos, como por exemplo a que acontece quando há uma situação de diabetes, em que pode, em alguns casos, instalar-se uma diabetes na altura da gravidez, portanto, a chamada diabetes gestacional. Sim. Ou então quando há, por exemplo, um déficit porque a pessoa sofreu algum traumatismo e perdeu o pâncreas, ou algumas alterações genéticas que podem acontecer, ou pessoas que têm que fazer determinados medicamentos por outras doenças e medicamentos que aumentam o açúcar no sangue. São fundamentalmente esses os tipos de diabetes. E em qual dos tipos é que pode aparecer o pé diabético? O pé diabético, convém ter uma ideia do que é o pé diabético. O pé diabético vai consistir em alterações que decorrem numa pessoa com diabetes. Portanto, estamos a ver logo que pode acontecer em qualquer dos tipos de diabetes. Portanto, é uma alteração que vai acontecer a nível do pé, e que vai condicionar, portanto, esta alteração a nível do pé pode condicionar algum ferimento ou então surgir alguma infecção, mas não basta ser diabético para ter alteração no pé. Portanto, é preciso que haja fatores que vão condicionar alterações numa pessoa com diabetes. E esses fatores é que são essenciais, como, por exemplo, uma alteração da sensibilidade, o que nós chamamos de neuropatia da diabetes, vai fazer com que a pessoa tenha menos sensibilidade ou, de todo, não tenha sensibilidade e pode ferir-se e não se apercebe. Sim. E, nesses casos, pode surgir uma infecção e a pessoa não se apercebe, muitas vezes passaram dias após o surgimento de uma lesão e pode ser já tarde, na altura em que a pessoa se apercebe. Outro fator para lá da neuropatia é a alteração da circulação. Portanto, pode haver também, a nível do território vascular, alterações condicionadas pela própria diabetes. Portanto, é o facto de existir, por um lado, alteração da sensibilidade ou alteração da circulação, que vai fazer com que estamos num terreno que é propício a haver alterações e cada vez mais graves
em termos de surgimento de lesões, porque efetivamente ou a pessoa se apercebe tarde ou porque a circulação já não é adequada. Sim. E é um terreno propício para infecções que têm dificuldade em cicatrizar porque temos o açúcar alto e nessas situações são lesões graves que podem ir até a amputação, como foi dito no início, que é aquilo que mais tememos quando abordamos o pé diabético. Sim. E sem contar com essa questão da sensibilidade, há outras consequências do pé diabético, nomeadamente, provavelmente vai afetar a locomoção, já que se perde essa sensibilidade, certo? O fator sensibilidade é o fator principal. Por quê? Porque retarda sempre ou atrasa todas as atitudes ou as medidas que devem ser tomadas, mas nós devemos observar este pé da pessoa com diabetes, que muitas vezes já tem uma deformação. Pode, em alguns casos, haver já uma deformação anterior, portanto, é prévia ou a diabetes, ou que surge na sequência da diabetes, porque não é só uma neuropatia sensitiva, portanto, só alterações da sensibilidade. A própria neuropatia também pode condicionar a parte motora, haver uma neuropatia motora, que vai fazer com que haja deformações no pé posteriores à diabetes. Quer dizer que se nós, em condições normais, podíamos pousar, portanto, assentar o pé devidamente com uma distribuição equitativa do peso, em determinadas alturas, por causa da deformação que vai existir, pode ser transferidos esses pontos de apoio para outras zonas. E são zonas em que a pele vai ter tendência de se defender. Por isso é que, por vezes, surgem as calosidades, os calos, porque a pessoa tem que se defender. E se tivermos outro elemento, como seja, como por exemplo o calçado, se for um calçado inadequado, ainda pode agravar mais. Portanto, são outros fatores. Quer dizer, não basta haver neuropatia, não basta haver alterações da circulação. Tem que haver um fator traumático, portanto, um trauma pode ser mecânico, o caso do calçado, ou, por exemplo, o uso de uma substância química. Usar um calicida, por exemplo. Isto pode provocar. Quando nós utilizamos uma substância química porque quero tratar do calo, isso pode condicionar alterações a nível local e isto ser um dos fatores que atrasa ainda mais a circulação. Ou outros produtos que nós possamos aplicar que não sejam os mais adequados. Portanto, devemos ter algum cuidado na abordagem do pé, seja quando falamos das medidas de prevenção ou nas medidas de tratamento quando surgir alguma lesão. E disse que pode mesmo chegar a causar úlceras, certo? A ulceração é já a fase posterior à existência de um eventual traumatismo, porque muitas vezes temos uma pele que está íntegra e porque nós dissemos que há um fator, falta de sensibilidade ou diminuição da sensibilidade, que vai fazer com que a pessoa não se aperceba de alterações que estão a decorrer no pé, ou se aperceber, pode se aperceber mais tarde. Este fator mecânico, portanto, por exemplo, o calçado ou outro, fricciona, e isto vai fazer com que, numa primeira fase, a pele se defenda, forma a calosidade, mas essa calosidade está a traumatizar a parte mais profunda da pele. Pode destacar-se, ou mesmo não se destacando, pode haver zonas de fraqueza por onde algum líquido que se forme, seja da infecção ou outro, que tem a tendência a sair. Esta é a fase já da ulceração. E o pior é que depois da ulceração, portanto, quando a lesão está aberta, pode existir infecção secundária. Por quê? Porque é uma lesão que está exposta. Por isso é que nós não defendemos aquela teoria de que, para haver uma cicatrização adequada, devemos deixar a ferida ao ar para poder respirar, para poder haver... No caso do diabético, isto não é aconselhável, porque justamente nós temos uma porta aberta para infecções. E as infecções muitas vezes até são profundas, que podem ir até ao osso e, nessa situação, a cicatrização ainda é mais dificultada e o risco é maior. E sendo o pé diabético um problema que está relacionado com o sistema circulatório, essa infecção que nos falou pode-se alastrar no sistema circulatório através do sangue. É justamente o que nós tememos. Quando nos aparece um doente com alguma lesão no pé, a primeira preocupação, se tiver sinais de infecção, é rapidamente e de forma o mais agressiva possível contermos essa infecção. Tentarmos que ela se localize. Por quê? Porque o risco que existe é justamente haver uma disseminação
e termos uma situação de infecção generalizada, uma sepsis. E uma boa parte desses casos, o resultado não é satisfatório. Portanto, o risco de amputação ou de atingimento de outros órgãos, mesmo pondo em risco da vida da pessoa, existe. Portanto, a medida essencial será, sempre que possível, no caso de haver infecção, deve ser feita um antibiótico que seja mais adequado e se virmos que passado alguns dias a lesão não responde, fazemos uma colheita do exudado da ferida para vermos qual é o bichinho que estará naquela ferida para não responder ao antibiótico, para fazermos depois um tratamento mais dirigido. Adequado, sim. Mas o que nós gostaríamos mesmo é evitar que chegássemos à fase da ulceração, que tomássemos as medidas antes. Porque muitas daquelas pessoas com diabetes que têm calos ou calosidade de repetição e que não são tratadas e que acabam por infectar, ou então tem, por exemplo, uma unha que encrava, que infecta, se nós não agirmos em tempo, o risco de haver uma lesão pior existe. Portanto, deveremos atuar mais na prevenção para que o tratamento seja deixado só para aquelas situações mais graves. Quando abordamos o pé diabético, a prevenção é o principal tratamento e quando nós queremos evitar as amputações, é o meio mais efetivo para evitarmos as amputações. Doutor, vamos fazer um breve intervalo? Certo. Vamos agora ficar com a peça que se segue. Nós voltamos já a seguir. Fique desse lado. Mais de 346 milhões de pessoas têm diabetes a nível mundial. Em 2030, prevê-se que seja a 7ª causa de morte. Esta epidemia global pode ser travada alertando a população para problemas como a obesidade e o sedentarismo. Existem vários tipos de diabetes. O tipo 1 é caracterizado por uma falta de produção de insulina e a de tipo 2 resulta do uso insuficiente da insulina pelo próprio organismo. Este é o tipo mais comum e bastante frequente na fase adulta. A diabetes é a principal causa de amputações, cegueira e insuficiência renal. A falta de consciencialização sobre as consequências desta doença e a falta de acesso a serviços de saúde podem levar a complicações como o pé diabético. Se não for tratado, pode mesmo levar ao aparecimento de úlceras e à inevitável amputação dos membros. Em 1997, realizou-se a Declaração de Saint-Vincent, que decorreu em Lisboa, coorganizada pela Organização Mundial da Saúde, a Federação Internacional de Diabetes e a Direção-Geral da Saúde, na qual participaram representantes de cerca de 60 países. Nesta conferência foi reforçada mais uma vez a necessidade de um maior empenho dos países subscritores da Declaração no combate às complicações da diabetes, dado não se terem ainda atingido os objetivos então delineados. Está mais consciente da gravidade deste problema? Se tem dúvidas sobre este ou outro tema, já sabe que pode deixá-lo no nosso mural do Facebook. Foi o que fez o Sérgio Videira, que gostava de saber se este problema pode afetar os membros superiores. Quando nós falamos do pé diabético, parece que estamos a falar só de alterações que ocorrem a nível do pé. Mas nós, quando fazemos a abordagem da pessoa com diabetes, uma das complicações que nós referimos era a neuropatia, a alteração da sensibilidade. Seja não só da sensibilidade, como pode ser também da parte motora, mas dos nervos que estão localizados nesta área. Portanto, a neuropatia pode também ter uma manifestação a nível dos membros superiores. Efetivamente, quando nós falamos da alteração da sensibilidade na abordagem da pessoa com diabetes, a instalação ou a manifestação inicial costuma ser nos pés. E depois pode evoluir até também a nível das mãos. Por isso é que nós costumamos considerar que é uma alteração em meia ou em luva. Sim. Porque são geralmente os territórios que são afetados inicialmente por essa alteração da sensibilidade. Da mesma forma que se manifesta no pé como sendo um formigueiro ou uma picada, portanto, ou uma sensação estranha que acontece no pé ou encurtiçamento, cada um tem a sua forma de referir e às vezes as formas mais estranhas que as pessoas nos referem. Mas isto é a manifestação do mesmo, da neuropatia. O que acontece no pé também pode ser referido a nível das mãos, mas é mais frequente a nível dos pés e só posteriormente é que pode afetar as mãos.
E os sintomas são os mesmos? Os A sensibilidade à dor, ao frio? É justamente a mesma manifestação, pode ser um pouco mais tênue, portanto não tão intensa, mas pode ser de igual em termos de manifestação. Claro, porque tem a ver com o sistema circulatório, portanto, se afeta... Portanto, e a parte da inervação. Sim. E diga-me, que cuidados é que as pessoas devem ter, sendo assim, para se tratarem, para tratarem essa mesma sensibilidade? O que é que as pessoas podem fazer lá em casa? Esse aspecto é essencial. O autocuidado, que medidas é que devem ser tomadas, sobretudo na perspectiva da prevenção. Sim. Portanto, o que nós pretendemos é que a pessoa com diabetes, que tenha algum tempo de evolução, porque essas manifestações não ocorrem logo no início. Na diabetes tipo 1, só geralmente depois de 5, 6 anos é que começamos a preocupar-nos de que essas alterações comecem a aparecer. Mas na diabetes tipo 2, logo na altura do diagnóstico, devemos excluir logo a existência dessas complicações. Porque quando nós fazemos o diagnóstico da diabetes tipo 2, vamos com atraso. Muitas vezes as alterações já começaram há 5, 6, 7 anos. E pode até a manifestação ser já como uma complicação. Um primeiro infarto ou um primeiro acidente vascular cerebral, portanto, uma primeira trombose, e vamos verificar a pessoa tem diabetes. Ou depois de um infarto, verifica se tem... Por quê? Porque inicialmente na diabetes tipo 2 pode não haver manifestações. Por isso é que é importante ter em conta que quando temos alguém com diabetes tipo 2, devemos logo tentar excluir as complicações que possa haver. A nível do P, vamos fazer a pesquisa, ver a sensibilidade, como é que está, e nós perguntamos, se for o profissional, saber que se sente ou não, ou a própria pessoa, ver se consegue, por exemplo, utilizando algum dispositivo, como por exemplo passar com algodão ou com um pincel, se consegue sentir alguma coisa ou não, ou com a ponta de um alfinete, ou ver se consegue sentir, porque esses são aspectos importantes. E, por vezes, olhar para os pés se tem alteração da cor. Porque se for um pé que tem um aspecto azulado ou um pouco mais avermelhado, pode significar que provavelmente a circulação já não se faz bem. Portanto, esses aspectos, no sentido de ver a sensibilidade e ver a circulação, são aspectos importantes para o próprio doente. E para os profissionais é isso também que vão à procura. Quando estão a palpar um pulso, ver se o pé tem pulso ou não, quer dizer que se o sangue chega com a intensidade que é esperada para uma boa oxigenação, é um aspecto que estamos a ver, se de facto a circulação está mantida. Quando está a fazer a pesquisa, nós utilizamos um filamento, que nós chamamos de monofilamento, que é para saber se tem sensibilidade ou não. O que nós estamos à procura é saber se aquela pessoa está protegida contra eventual lesão. Se está capaz de perceber-se que alguma coisa está a acontecer. Está a correr mal. Outro aspecto que é importante é em relação ao calçado. Tentar ter cuidado com o calçado que deve utilizar, e ao calçar deve perceber sempre, pôr a mão, saber se há alguma coisa, algum corpo estranho, alguma coisa que saltou para o calçado, e ver um calçado com características adequadas. Que seja evitar um calçado que seja bicudo, que seja mais largo à frente, com uma boa altura, que tenha um salto não superior a 3, 4 centímetros, o que é importante. Porquê? Porque senão está a fazer uma carga enorme. Pode haver um conflito entre o calçado e o pé da pessoa, e o risco de haver lesão existe. E no dia a dia, o que nós recomendamos é que a pessoa olhe para o pé, vê se há alguma alteração que não seja habitual, e isto é fácil de fazer quando se calça e quando se vai descalçar. Se é alguém que está limitado, seja fisicamente, ou porque tem uma barriga que já não permite, porque a obesidade também é prevalente, ou porque tem limitação visual, que é outra complicação da diabetes, deve pedir a terceiros. Ou então utilizar um espelho que coloque no chão e, ao levantar o pé, é capaz de verificar a planta do pé. Sem contar também, se calhar, os problemas comuns que as pessoas têm, nomeadamente calos ou uma outra situação, uma unha encravada, se calhar pode ser uma coisa simples, mas que
uma pessoa que tem pé diabético provavelmente Nessas situações é muito mais grave, portanto, deve ser aconselhado a tratar aquilo que nós recomendamos para quem tem calosidades, ou seja na planta do pé, seja nos dedos, utilizar uma lixa e a nível das unhas passar com uma lima, aquilo que é importante. Há uma área que geralmente as pessoas se esquecem e que por vezes é fonte de infecções, é o espaço entre os dedos, que tem sempre tendência a ficar mais úmido e pode ser o foco de infecções por fungos. Portanto, é importante secar bem o espaço entre os dedos, evitar utilizar cremes entre os dedos, sim, porque nós recomendamos que a pessoa com diabetes deve hidratar bem a pele, sim, mas não utilizar o creme no espaço entre os dedos. Por quê? Porque pode perpetuar a umidade entre os dedos, que é justamente o terreno que os fungos adoram para poderem manter alguma infecção. E em África é sempre mais complicado controlar este problema, provavelmente devido à falta de meios e de informação, acha? Acredito que sim, porque já o tratamento da diabetes é complicado, porque de facto pode haver falta de meios e porque há um atraso significativo no diagnóstico. Mas, sobretudo, porque o tratamento ou a abordagem da diabetes é algo que leva tempo, portanto, em termos de seguimento, e muitas das vezes as pessoas pensam que o tratou-se hoje, amanhã já deixou de ser diabético. Não? A diabetes é uma doença crónica para a vida. Os próprios meios, nos países em que há com participação dos vários subsistemas nos tratamentos e nos dispositivos, é muito mais fácil. Mas em África, é mais difícil. Em termos de condições financeiras, terão mais dificuldades em, por exemplo, fazer o tratamento, seja em termos dos próprios fármacos que são necessários, como dos dispositivos ou dos aparelhos que utilizamos para fazer o chamado autocontrole, que é ver como é que está o açúcar em cada momento do dia. Muitas das pessoas com diabetes em África são entregues a si próprias, sim, passamos um medicamento e depois iremos ver, passado vários meses, sem sabermos como é que foi o controle nesse tempo. E esse aspecto também é importante relacionado com a gravidez, portanto, com as grávidas, em que se não houver um controlo adequado, há um risco, né, na criança que vai nascer, portanto, são geralmente feitos com peso superior àquele que é esperado para a idade estacional, ou pode pôr mesmo em risco a própria mãe. E se houver uma lesão no pé da grávida nesse intervalo, o risco é maior, porque se houver uma infecção, põe em risco todo um trabalho da equipa da obstetrícia ou do endocrinologista ou do diabetologista, porque se surgir alguma infecção, o risco é maior, tanto para a mãe como para o próprio feto. Portanto, aí o tratamento deve ser o mais agressivo possível para conter a infecção, para não haver este risco em relação portanto, à futura mãe e ao próprio feto. Portanto, é fundamental ter em conta esse aspecto. Portanto, como disse, em África, a situação é muito mais complexa por causa dessas limitações que nós dessas temos, rotinas que as pessoas têm que ter diárias. Que deveriam ter e muitas das vezes não estão sensibilizados. E o próprio aspecto cultural também das pessoas é importante ter em conta. Podem não estar sensibilizados para o facto de se ter diabetes e que é uma doença para toda a vida. Sim. Quando chega ao estágio da amputação, há muitas pessoas que chegam a esta fase ou ainda é uma percentagem muito diminuta? Felizmente, as taxas de amputação cada vez estão a reduzir. Isto graças a convênios, a encontros que foram organizados a nível internacional no sentido de criar condições nos vários países para que se insista mais na prevenção, para que o tratamento seja, os que chegam à fase de tratamento, portanto, os que têm úlcera ou infecção, sejam menos. Mas ainda a taxa de amputação, apesar de tudo, apesar de estar a reduzir, ainda continua em níveis altos. Sim. Nós gostaríamos de evitar isso. Em 1989, houve uma chamada Declaração de Saint-Vincent, onde vários países se reuniram na perspectiva de tentar reduzir em metade a taxa de amputações.
Esse objetivo não foi alcançado, mas o que se conseguiu foi constituir equipas nos vários países que estão a trabalhar na área do pé. E isto é importante. É importante que se criem equipas multidisciplinares em que várias especialidades, onde estão os que trabalham na área da diabetes, põem a pessoa com diabetes no centro, bem como os familiares ou outros cuidadores, a trabalhar para fazer com que haja um objetivo comum. Porque quando nós chegamos à amputação é porque alguma coisa falhou. Mas há situações em que o risco da amputação é maior. São aquelas em que há uma alteração importante da circulação. Porque se for só a alteração da sensibilidade, nesses casos, habitualmente, temos um maior êxito nos tratamentos. É mais fácil é mais fácil conseguirmos algum resultado. Mas quando, para lá da alteração da sensibilidade, houver alteração da circulação, o risco de amputação é maior. São aqueles casos em que, logo à primeira, quando surgem, devemos atuar no sentido de pedir a avaliação da cirurgia vascular, porque podem beneficiar de uma técnica que melhore a circulação dos membros inferiores. E aí das pernas e dos pés. E aí poderemos ter um melhor resultado, né, em termos de acelerar um pouco mais a cicatrização. E também aí onde entra o papel do oxigênio hiperbárico. Isto é? Muitas vezes as pessoas perguntam, o meu familiar foi fazer um tratamento com oxigênio hiperbárico. Isso consiste em uma das técnicas que utilizamos para melhorar a circulação é fazer de contas que a pessoa estivesse num nível abaixo do mar. Sim. E lhe conseguíssemos fornecer o oxigênio a 100%. Sim. E isto vai fazer com que ative melhor a circulação, haja melhor oxigenação dos tecidos e melhor a cicatrização. E, sobretudo, naqueles doentes que referem dor por causa da má circulação, geralmente melhoram significativamente. O que é que se faz? São os hospitais geralmente da Marinha que têm estes dispositivos, que as pessoas estão submetidas a esta atmosfera a 100%, simulando uma descida a níveis baixos, a nível do mar, e que de facto melhoram significativamente. Portanto, a perspectiva é tentar ver quais são os meios de cada vez evitarmos as amputações. Porque, de facto, é o drama que as pessoas vivem. Claro. E isso não é só a nível pessoal. É um drama a nível familiar e a nível da sociedade por causa dos custos que isso representa. Custos sociais e, fundamentalmente, custos psicológicos. Porque são pessoas que vão, de um momento para o outro, entrar na dependência de outras. Isso pode dificultar a própria qualidade de vida. Dos próprios desses utentes. Obrigada, doutor, por ter vindo. Eu que agradeço. Obrigada. Já viu os nossos vídeos no YouTube? Veja os que mais lhe interessam e tire todas as suas dúvidas sobre os mais variados temas de saúde. E agora, fique com Tome Nota. O pé diabético é uma das principais manifestações da diabetes. Os sintomas passam por formigueiro, dores, dormência e neuropatia, a perda da sensibilidade local. Normalmente, a pessoa só se apercebe quando está num estágio avançado e quase sempre com uma ferida, o que torna o tratamento mais difícil devido aos problemas de circulação. As consequências passam por infecções graves, como úlceras, que além de resultarem na inevitável amputação dos membros, podem causar uma infecção generalizada do organismo, ou seja, na sepsis. A prevenção é a maneira mais eficaz de evitar esta complicação. A medida principal é manter os níveis de glicémia controlados, hidratar e fazer um exame visual dos pés diariamente para verificar a existência de calos, frieiras ou feridas, usar calçado confortável e efetuar uma análise médica periódica. O pé diabético pode ser evitado. Aos primeiros sintomas, consulte o seu médico e evite o pior desfecho desta patologia. O Viva Saúde termina aqui. Este é o seu programa de saúde e bem-estar e, por isso, temos todas as informações disponíveis no nosso blog. Visite-nos e fique atento às informações que temos para si. E agora, fique com o nosso conselho especial. O nosso convidado já está a postos. Viva bem, viva saúde! Olá, eu sou Isilda Mussuela, sou angolana, apresentadora de TV, manequim e atriz. Hoje eu tenho uma dica para vocês. Façam uma alimentação mais natural e façam exercício.